O advogado Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, intensificou sua defesa em favor do ex-presidente nesta sexta-feira, 15, após os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica admitirem em depoimento à Polícia Federal que foram sondados sobre um suposto plano de golpe. Os depoimentos dos militares e de outros investigados no inquérito do golpe foram divulgados ontem, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantar o sigilo das declarações, que foram prestadas à PF. Fábio Van Garten, um dos advogados de Bolsonaro no caso, recorreu às redes sociais para rebater as acusações dirigidas ao ex-presidente, sem citar nomes. Tem um monte de focas adestradas, bajuladores natos, que falavam o que queriam para ganhar segundos de atenção e notoriedade. Quando apertados, se escondem e ou se portam feito melhores amigos de infância de quem sempre repudiaram, escreveu o advogado. São notas de 3. São amigos do poder da vez. A insignificância é a maior e melhor característica. Engodos lato sensu, deslumbrados pelos microfones, garçons e motoristas. Medíocres, finalizou Fábio Van Garten. O ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal, no âmbito do inquérito, que apura um suposto plano de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o então comandante do Exército, Freire Gomes, comunicou a sua intenção de prender Jair Bolsonaro, caso este tentasse levar adiante a intentona golpista. Depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, por meio de alguns institutos previsto na Constituição, GLO, ou Estado de Defesa, ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, General Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República, disse o brigadeiro em seu depoimento, de acordo com a Folha de São Paulo. A afirmação de Batista Júnior foi dada no inquérito das milícias digitais, que investiga a tentativa de golpe discutida em reuniões convocadas por Bolsonaro, após o segundo turno das eleições de 2022. Ainda de acordo com a reportagem, o ex-comandante da Aeronáutica contou à PF que o posicionamento de Freire Gomes foi feito durante um momento em que Bolsonaro considerava utilizar instrumentos constitucionais, como a garantia da lei e da ordem, estado de defesa ou estado de sítio, para atentar contra o regime democrático. O tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, teria ficado atônito ao ouvir sua recusa para participar de um golpe de Estado, visando impedir a posse do presidente Lula e reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Segundo Batista Júnior, o encontro com Heleno teria acontecido no dia 16 de dezembro de 2022, durante uma cerimônia de formatura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde o neto do general era um dos formandos. Na ocasião, Heleno teria solicitado uma vaga em um avião da FAB para retornar a Brasília, pois havia sido convocado por Jair Bolsonaro para uma reunião urgente. A PF, Batista Júnior disse ter estranhado a urgência de uma reunião no final de semana, e que chamou Heleno para uma conversa reservada. Na ocasião, ele teria afirmado que a FAB não anuiria com qualquer movimento de ruptura da ordem democrática e que Heleno reafirmasse o seu posicionamento ao então mandatário. Heleno, segundo o depoimento, teria ficado atônito e desconversado sobre o assunto. O PSOL incluiu novos detalhes em uma denúncia previamente apresentada ao Conselho de Ética da Câmara contra a deputada federal Carla Zambelli. O acréscimo foi baseado no testemunho do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, prestado à Polícia Federal. Segundo o militar, Zambelli teria exercido pressão para que ele apoiasse um golpe de Estado sugerido pelo então presidente Jair Bolsonaro, após sua derrota para Lula nas eleições de 2022. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Bela Megali, no Globo. A acusação do PSOL argumenta que Zambelli é uma das principais figuras associadas ao que chamam de golpismo, dentro da Câmara dos Deputados, em detrimento do Estado Democrático de Direito. O partido defende que a denúncia chegue ao Conselho de Ética,
e que a cassação da parlamentar seja não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade imperativa. O líder em exercício do PSOL, deputado Henrique Vieira, afirmou que a função de Zambelli não condiz com valores que protegem os princípios democráticos. A recente inclusão de detalhes reforça a acusação contra Zambelli, que enfrenta alegações de ter participado de movimentos golpistas. O depoimento do ex-chefe da Aeronáutica destaca sua suposta pressão sobre ele para aderir ao golpe proposto por Bolsonaro, após as eleições de 2022. A deputada federal Carla Zambelli acabou confessando em seu perfil no X, antigo Twitter, que as declarações do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, eram verdadeiras em relação à sua participação nos atos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu texto, Zambelli afirmou: "Eu não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. Nossas forças armadas já tiveram comandantes melhores. Triste." O depoimento de Batista Júnior é considerado crucial na investigação em curso da Polícia Federal, que busca esclarecer o possível ato golpista para manter Bolsonaro no cargo presidencial e impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em vídeo de 2022 que voltou a viralizar nas redes, a parlamentar bolsonarista aparece dizendo que fez um apelo aos generais de 4 estrelas para que eles garantissem a lei e a ordem no país. Mas foram barrados no baile, tratados como maus elementos. O ex-comandante do Exército Freire Gomes revelou detalhes sobre os possíveis planos do ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota eleitoral em 2022, o que foi confirmado por Bolsonaro em entrevista ao Metrópolis. Em depoimento à Polícia Federal, Gomes afirmou que Bolsonaro apresentou 3 hipóteses para evitar a posse de Lula, incluindo a implementação de estado de defesa, estado de sítio e uma garantia da lei e da ordem. Em resposta, Bolsonaro defendeu-se afirmando que não é crime discutir o que está previsto na Constituição Federal. Ele sustentou que nenhuma das medidas foi adiante e explicou os procedimentos necessários para sua implementação. Sobre o estado de defesa e o estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes. Para que fosse implementado, precisaria convocar o conselho, inclusive com o presidente da Câmara e do Senado, e não teve nenhum conselho convocado. Aqui não é Hugo Chávez, Maduro. Dados os considerandos, quem dá a palavra final é o parlamento. Já a garantia da lei e da ordem não se pode fazer do nada. Tem que ter fundamento, afirmou Bolsonaro. Ele também enfatizou que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal. Você pode discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. O que falam em delação, em depoimentos, é problema de quem falou. É uma narrativa idiota dizer que houve crime, afirmou a coluna de Paulo Capelli. O pior de tudo é que ainda tem bolsonarista que acredita que foi o PT que fez aquela baderna dia 8 de janeiro. Sabe de nada, inocente. O bolsonarista que quebrou o relógio, a Polícia Federal investigou a vida dele. Os vizinhos disseram que ele ouvia o hino nacional 3 vezes ao dia e saía na vizinhança pedindo voto pro Bolsonaro. Vocês acham que a Polícia Federal não investigou as redes sociais e a vida dos envolvidos no atentado do dia 8 de janeiro? Sabe de nada, né, inocente?